pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu pretendo começar uma nova série de vídeos para fazer estudos sobre alguns livros que eu tenho lido e que eu acho interessante passar para vocês. Como vocês sabem que a maior parte dos assuntos que eu falo aqui é sobre ansiedade, então eu decidi começar com um livro que eu acabei de ler, que é muito bom e que se chama, eu vou mostrar para vocês a capa, tá? A Ansiedade e Formas de Lidar com Ela nos Contos de Fada, da Verena Cash. Ela é uma autora junguiana, que é a abordagem que eu sigo dentro da psicologia. E esse livro traz alguns contos, né? E aí eu decidi fazer a nossa discussão aqui em vídeo através dos capítulos do livro. São poucos capítulos, mas os capítulos são um pouco grandes porque ela traz os contos, né? Ela conta um conto e depois ela vai conversar sobre ele, refletir sobre ele, fazer análise na visão junguiana, que é muito legal. Então eu já recomendo para vocês que querem ler o livro, né? Que querem saber um pouco mais sobre como a ansiedade funciona. E aí, o primeiro capítulo, ela vai contar o conto de fadas sobre um menino que não tinha medo. Basicamente é isso, eu não vou contar o conto inteiro para vocês, para o vídeo não ficar muito longo e para vocês não terem spoiler também. Bom, a história, a análise dela vai trazer justamente isso, né? O quanto que é ruim não ter medo, o quanto que também não é legal, que é ruim também não ter ansiedade, ser totalmente isento de ansiedade, né? Porque é uma grande questão que aparece na clínica, é o fato das pessoas quererem se livrar de uma vez por toda com a ansiedade. Não é à toa que eu falo muito sobre ansiedade aqui, porque a minha maior demanda dentro do consultório é realmente ansiedade, né? Então eu falo bastante sobre ela porque realmente tenho bastante experiência no quesito ansiedade. Então as pessoas aparecem muito com essa demanda, principalmente no começo, principalmente quando elas estão ali procurando a terapia pela primeira vez, né? De querer se livrar da ansiedade, se livrar daquilo o mais rápido possível e de uma vez por todas. E aí esse primeiro conto eu achei bem interessante ela trazer justamente essa temática logo de cara para apresentar isso, né? Que não é legal a gente ser isento de ansiedade, isento de medo, sentimentos que são importantes também para a nossa sobrevivência. E uma frase que eu destaquei aqui desse primeiro capítulo é justamente que ela fala: uma função da ansiedade é nos tornar conscientes dos nossos limites, né? Então, é importante a gente explorar um pouco isso, uma pequena frase que traz bastante coisa, né? É importante a gente explorar, porque muitas vezes, a maioria dos casos que eu atendo que tem ansiedade envolvida e que a maior queixa é ansiedade, a pessoa, ela tá passando do próprio limite, né? Ela tá sofrendo de ansiedade porque ela tá passando do próprio limite. Ou ela tá sobrecarregada no trabalho, ou ela tá sobrecarregada dentro do contexto ali da família dela, né? Muitas vezes a pessoa não consegue dormir direito, né? A maior parte das vezes quem sofre de ansiedade tem um sono ruim, né? Então assim, você tá chegando de fato no seu limite físico e psíquico, né? E você tá sentindo ansiedade justamente para você ser alertado, né? O seu inconsciente está te alertando que você tá no seu limite. Então, assim, vamos parar um pouquinho, vamos entender por que você está sentindo ansiedade, por que você está sentindo isso, né? O que está te levando, o que na sua vida está te levando ao seu limite, né? O que está fazendo com que você
precise colocar limite na sua vida. Limite é algo que a gente precisa estabelecer, e uma coisa que eu também bato muito na tecla é uma responsabilidade nossa, né? Infelizmente não dá para esperar do outro que ele coloque esse limite na sua vida, na relação que você tem com essa outra pessoa. Não dá para esperar que a pessoa entenda que você está sobrecarregado, sobrecarregada. Não dá para esperar essa intervenção do outro, porque as outras pessoas, elas vão sempre demandar mais. Se elas estão entendendo que você tá dando conta do recado, né? Tá dando conta ali da demanda delas, elas nunca vão parar de te pedir para fazer as coisas, de demandar mais de você, né? E aí é você que é responsável por colocar esse limite. Então, assim, sintoma de ansiedade está muito relacionado com o fato da gente não ter limites, né? Aí a gente tem essa ambição, né? Esse almejar por uma vida sem ansiedade. Só que a gente não quer colocar esses limites. Ou não percebe o quanto que é justamente algumas coisas e alguns contextos da nossa vida que estão necessitando de limites e que estão precisando mudar para que a nossa ansiedade melhore, né? Para que esses sintomas de ansiedade diminuam, mas ela sempre vai aparecer quando você estiver precisando desse alerta, né? Olha, tá passando dos limites essa situação, é melhor você parar e repensar isso. Então, assim, nós chegamos lá, né, na terapia, nessa angústia, né, nesse desespero por se livrar dos sintomas da ansiedade, que de fato é muito ruim a gente sentir isso, né? Mas a gente não vai ficar totalmente isento de ansiedade, de medo e de todos os outros sentimentos aí ruins que podem acontecer. Na verdade, o que a gente precisa é rever aí, né, o que está acontecendo com a nossa vida, rever de fato quais são esses limites que a gente não está colocando, que muitas coisas podem estar ultrapassando o nosso limite. E em alguns momentos a gente também precisa fazer os nossos sacrifícios, né? Porque assim, às vezes a gente percebe o que está nos causando mal, mas a gente não consegue abrir mão daquilo, a gente não consegue sacrificar certas coisas. E não é assim um sacrifício que eu digo, por exemplo, às vezes o nosso emprego realmente não tem como você simplesmente sair andando no seu emprego. Você tem boletos para pagar, você tem contas para pagar, né? Só que as atitudes talvez precisam mudar diante daquele emprego, precisam mudar diante daquele chefe, daqueles colegas de trabalho, né? Enfim, as suas atitudes com relação aos seus relacionamentos, a pai, a mãe, a marido, a namorada, enfim, precisam mudar talvez. E aí são pequenos sacrifícios que a gente começa fazendo, né? Porém, a gente também resiste muito às mudanças, né? E o fato da gente resistir às mudanças faz com que a gente persista permanecendo em sintomas, em situações que não são tão agradáveis, né? Então aqui ela vai trazer também um trechinho que eu destaquei para conversar com vocês, traz justamente sobre isso, né? Sobre a resistência à mudança, né? A vontade de ter representa o medo da perda, da mudança e, por fim, uma incapacitação. Como tal, ela pode ser vista como uma defesa contra a transitoriedade. Para enfrentarmos a transitoriedade da vida, sem nos resignarmos, precisamos de criatividade, que é a vontade de dar forma ao nosso próprio ser. Não, no meu entender, a vontade de ter e a vontade de poder que está associada a ela formam a sombra da criatividade.
Bom, então, bom, então ela vai falar justamente sobre isso, né? Que muitas vezes a gente resiste às mudanças, né? Só que a vida é transitória e a gente não tem como não mudar, né? Porque a vida, ela muda o tempo inteiro, ela é dinâmica, ela tá sempre em movimento e ela tá sempre fazendo esse convite para que a gente consiga mudar. E aí, para que a gente consiga enfrentar essa transitoriedade, essas mudanças constantes, né, sem talvez sofrer tanto com a ansiedade, a gente precisa ter criatividade. Então, explorar a nossa criatividade, explorar esse lado mais infantil, mais jovial, mais aberto, né? Que é realmente aberto às mudanças, aberto às coisas novas e de fato conseguir enfrentar a vida com mais leveza, né? Tendo essa criatividade, exercendo essa criatividade, mas a ansiedade ela impede muito, porque a gente, quando é muito ansioso, tá sempre olhando para o que vai dar errado, para as coisas negativas, né? Então, a gente precisa também olhar para as coisas positivas, olhar para formas criativas de lidar com aquilo, né, de uma forma positiva, se algo de acontecer de errado. Só que na maioria das vezes esse algo de errado não acontece, né? Pelo que eu percebo aí dos atendimentos com ansiosos, é sempre um sofrimento por antecedência e a pessoa só sofre na antecedência. No fato mesmo, no momento que aquilo está acontecendo, dificilmente, né, existe um sofrimento. E se o negócio dá errado, muitas vezes acontece da pessoa lidar de uma forma muito mais positiva do que ela imaginou que poderia lidar, né? Então, a gente precisa começar a entender que não é um pensamento de positividade tóxica, né? Porque eu vejo por aí, gente, muitas pessoas falando sobre positividade tóxica, que não pode pensar positivo, que isso é tudo balela. Só que pensar negativo tá tudo bem. Então tudo bem a gente ficar pensando negativo, pensando que as coisas vão dar errado, pensando o que a gente vai fazer se as coisas derem errado, ficar naquela angústia. Me parece, né, essa crítica aí ao pensamento positivo, me parece muito uma vertente de negar a possibilidade positiva da vida, né? Porque da mesma forma que a vida tem possibilidades negativas para nos oferecer, ela também tem possibilidades positivas. Não acontecem só coisas ruins na nossa vida, né? E me parece que hoje em dia a gente está com um olhar muito mais negativo, muito mais sem criatividade para a própria vida. Isso é tão importante para a gente conseguir encarar a ansiedade, né? Encarar as situações ali do dia a dia que estão nos causando ansiedade, que estão nos causando essa angústia, esse medo, de uma forma mais leve, mais tranquila, sem precisar de fato ficar naquela angústia, né? Ficar ali alimentando aqueles sintomas, alimentando pensamentos negativos que só alimentam um ciclo infinito, né? Porque eu me sinto ansiosa e aí eu penso em coisas ruins que podem acontecer de ruim e aí eu vou me sentir mais ansiosa ainda. E isso nunca passa, né? E a gente às vezes não consegue encarar a realidade, a gente fica preso nesse ciclo, a gente não consegue encarar a realidade de que eu sofri por aquilo de forma antecipada e no fim das contas deu certo, né? A gente não vê isso. Depois a gente passa por uma situação dessa, que eu sofri por antecedência e que no final das contas as coisas deram tudo certo, e depois quando eu passo por isso de novo, eu vou de novo para aquele pensamento ruim. Eu não olho para lá para trás e vejo que não, eu me preocupei tanto, mas no fim das contas deu tudo certo. Não, eu volto de novo para aquele pensamento negativo, para aquela ansiedade, e é um ciclo infinito. E aí a gente precisa olhar para a vida de uma forma realmente mais criativa, mais leve, mais contraída,
para que a gente consiga alimentar também esse lado positivo dos nossos pensamentos, né? Senão a gente vai ficar sempre repetindo esse ciclo e nunca saindo dele, né? E como que a gente encontra soluções para algumas coisas, para algumas situações, se não na nossa criatividade? É sempre a criatividade que vai trazer, né, uma solução pro problema, para a situação que a gente está passando ali. Sempre aquele insight criativo, né? Então, alimentar isso é muito importante, né? E mais importante do que você ficar alimentando esses pensamentos negativos, esses pensamentos que levam à ruína, né, a catástrofes, e que no fim das contas não acontecem também, porque eu tenho certeza que a maior parte dos pensamentos ruins que você teve aí no decorrer do último mês, né? Se você for uma pessoa muito ansiosa, eles não se concretizaram, né? E talvez as coisas não tenham saído como você gostaria que saísse, da forma como você tinha expectativa que acontecesse, mas também elas não saíram tão ruins, né? Da forma como você pensou, da forma como você se preocupou, da forma como você alimentou os seus pensamentos, né? Então, vamos fazer esse exercício, né? De olhar também para o lado positivo das coisas, para a forma como pode também dar certo, da mesma forma que a gente tem olhado para que pode dar errado, né? E aí, existe uma questão muito forte dentro desse assunto sobre o fato dos ansiosos não quererem ter expectativas, né? Então, muitos ansiosos acabam não tendo expectativas positivas para que, se der errado, a expectativa que eles almejavam, eles não se frustrarem tanto, né? Então eu vou pensar dessa forma mesmo que vai dar errado, porque se der certo, eu me surpreendo. Mas se der errado, da forma como eu tô achando que vai dar, então eu não vou me decepcionar tanto. Só que também, de acordo com a minha experiência, né, pelos atendimentos que eu tenho, isso não funciona, né? Porque mesmo não tendo expectativas positivas, pensamentos positivos sobre tal situação, né? Não isenta da gente se sentir frustrado, infelizmente, né? Então, assim, uma coisa que é muito verdade, né? A gente não tem como antecipar as situações. E o ansioso quer fazer o tempo todo isso porque ele quer ter controle da situação, né? Então, a gente não tem como antecipar as situações. Então, não tem como viver aquilo antes, né? Para você não se frustrar, para você já se preparar, porque quando acontecer de fato, vai ser como tiver que ser, vai ser como acontecer. E na maioria das vezes você vai ter capacidade, vai ter força suficiente para lidar com aquilo, né? E a maioria dos ansiosos acreditam que não, né? Mas sempre tem, né? E a gente precisa olhar para isso também, porque a gente está deixando de olhar para as nossas capacidades, para as nossas experiências, para as nossas vivências. A gente exclui tudo isso no momento que a gente começa a ter pensamentos negativos, a pensar que alguma coisa pode dar errado, enfim. A gente exclui toda essa nossa capacidade, toda essa nossa vivência, toda a nossa história. A gente não honra a nossa história, não honra as nossas experiências, não honra as situações que a gente já passou e já superou, quando a gente olha para o lado negativo e também deixa de olhar para o lado positivo para não se frustrar depois, para se isentar dessa frustração, o que no fim das contas não acontece, né? Então, aquela história clichê de o momento presente ser o único momento que a gente tem, né? No fim, do momento que a gente consegue fazer alguma coisa, é no aqui e agora. E é nesse segundo, porque no próximo segundo a gente já não sabe também, né? Então, gente, eu acho que já me estendi bastante no assunto, mas é basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês. E
Aí a gente vai falar no próximo vídeo sobre o próximo capítulo desse livro, que é muito legal e eu recomendo que vocês leiam os contos para que talvez o vídeo faça um pouco mais de sentido para vocês também, tá bom? Um beijo e até a